Boa noite, meu nome é Cecília Santos Antunes, eu faço segunda formação em pedagogia e eu vou falar um pouquinho sobre o outro plano de aula, o segundo plano de aula que eu desenvolvi. O título da aula seria Mudanças, 4 aulas de 50 minutos, seria para o segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais. O objetivo da aula é selecionar situações cotidianas que remetem à percepção de mudança, pertencimento e memória. Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos. O conteúdo: a comunidade e seus registros, a noção do eu e do outro, registro de experiências pessoais e da comunidade no tempo e no espaço, formar formas de registrar e narrar histórias, marcos de memória, materiais e imateriais. O tempo como medida, conexões e escalas, mudanças e permanências. As estratégias de ensino: imagens, contação de história. Na aula 1, eu iniciaria cumprimentando os alunos, perguntando a eles se eles e a família já tinham se mudado. Como que devia ser quando uma família se muda e passa a viver em um lugar novo, como que eles imaginavam que seria. Mostrar a imagem que eu coloquei no plano de aula e conversar sobre as mudanças pessoais. Na tirinha, o Torugo pergunta: quem é este bebê? E ele responde: sou eu. Sério? Nem parece. Mas sou eu mesmo. Olha o cabelo louro. Olha esta foto aqui. Também sou eu. Naquela foto eu era bebê. Nessa eu já tinha uns 3 anos. Nessa foto você já parece mais com você. Você tem fotos de quando era pequeno? Você mudou muito? Acho que também mudei bastante. Será que a gente ainda vai mudar muito? A tirinha, a história em quadrinhos, ela mostra uma conversa entre 2 amigos. Então, mostraria essa imagem, conversaria com eles sobre essa imagem. Por que Luquinha ficou curioso com a foto na casa de Torugo? Ele achou que eles se pareciam, eles não achou. Por que teve essas mudanças? Se eles achavam que Torugo mudou muito desde que era bebê, em que ele mudou? Será que Luquinha e Torugo ainda vão mudar muito? Por que eles achavam que eles iam mudar muito? Perguntaria a cada um se eles achavam que eles já tinham mudado muito desde o nascimento, como que eles achavam que eles já tinham mudado. Mostraria imagens e explicaria sobre as mudanças. Mudanças no nosso corpo, de quando a gente era bebê e agora criança. Mudanças em nossa rotina. Por exemplo, antes éramos aula online. Depois do Covid, foram aulas presenciais. Então, isso foram mudanças que aconteceram na nossa rotina. Mudanças com nossos brinquedos e brincadeiras. Bebê, a gente brinca com chocalho. Uma criança, ela já muda as brincadeiras. Então, ela pula corda, ela brinca de peão. As mudanças que vão ocorrendo. Mudanças na nossa alimentação. Um bebê, ele come papinha. Uma criança, ela já vai evoluindo, já vai comendo pedaços dos alimentos até chegar a comer uma fruta inteira, por exemplo. Conversar sobre as brincadeiras e brinquedos de antigamente e de agora. Antes era mais brincadeiras ao ar livre, peão, bola de gude, bambolê, e hoje as brincadeiras são mais dentro de casa, na maioria das vezes jogos eletrônicos. Proporia um para casa, para ele pesquisar em casa uma foto de quando ele era pequeno e uma foto atual. Na aula 2, cumprimentaria os alunos, relembraria um pouco da aula 1 e deixaria que cada aluno fosse à frente ou da sua cadeira, como ele preferisse, mostrasse aos colegas de turma a foto do antes e de agora. Conversaria sobre as mudanças na família e mostraria uma imagem abaixo. A imagem que eu coloquei no plano de aula, ela mostra um quarto antes de receber irmãos e mostra quando vem a chegada de irmãos, mostra algumas diferenças ali depois que que chega um irmão na nossa casa. E aí eu perguntaria o que eles estavam vendo que mudou no quarto da Maria, por que a família da Maria resolveu fazer essas mudanças, se a família precisou mudar a casa, por que motivo? Se a família deles precisou mudar a casa e qual foi o motivo que eles precisaram mudar a casa?
quais outros motivos que poderiam haver numa família, e conversaria sobre as mudanças de cidade, sobre as mudanças de escola, que muitas vezes acontecem. E no final da aula contaria uma história de um livro de Anthony Brown que chama Tudo Muda. Na aula 3, cumprimentaria os alunos, relembraria brevemente as aulas 1 e 2, mostraria imagens das cidades antes e agora e conversaria sobre as mudanças na paisagem. Tentaria pegar principalmente imagens da cidade onde a gente vive. Reforçar o conceito de mudança e pedir que escrevessem no caderno o que eles entenderam sobre o que é a mudança. Faria algumas atividades que está discriminado no plano de aula com eles em sala. Depois de fazer essas atividades, com o intuito até de fixar o que foi aprendido, deixariam para casa para que eles entrevistassem um membro mais velho da família e perguntassem sobre as mudanças no bairro onde esse entrevistado mora. Se tiver imagens, que eles trouxessem na próxima aula. Na aula 4, iniciaria novamente cumprimentando os alunos, revisando as 3 últimas aulas. Deixaria os alunos apresentarem as entrevistas que eles fizeram e discutiríamos os resultados. Proporia algumas atividades em sala para reforçar o conteúdo apresentado, está proposta no plano de aula que está em anexo. Os recursos materiais seria computador, data show, o livro, Tudo Muda, com o título Tudo Muda, a avaliação, atividades em sala e para casa. As minhas referências foram a BNCC e as etapas para preparar a aula foi conhecer a BNCC e o PPP da escola. Boa noite, obrigada.